Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre os conflitos rurais na Primeira República. Vamos começar pela Revolta de Canudos, que ocorreu no sertão da Bahia, no período de 1893 a 1897. O líder foi Antônio Conselheiro e as principais causas foram uma grave crise econômica e social, uma região caracterizada por latifúndios improdutivos, secas e desemprego. Então, essa guerra de Canudos tinha como líder o Antônio Conselheiro, que era um beato messiânico, e ele pregava pelo sertão nordestino. Então, houve a construção do Arraial de Canudos pelos seus seguidores. Canudos chegou a ter mais de 20 mil habitantes, e após isso, tornou-se uma ameaça para o governo. Então, a destruição do Arraial veio pelo exército, após seguidas tentativas. Então, houve um massacre desse povoado. Estima-se que morreram aproximadamente 25 mil habitantes. Então, nós agora vamos falar um pouco sobre o cangaço, que ocorreu de 1900 a 1940. Então, os cangaceiros eram bandidos sociais que agiam em bandos, atacavam fazendas e povoados, principalmente comerciantes e autoridades. Algumas vezes contavam com a conivência de população local, e eles foram também duramente reprimidos pelo governo. Então, os cangaceiros, eles eram grupos armados, caracterizados pela utilização de roupas de couro e pela luta contra o coronelismo. Então, a gente pode ver que essa revolução, ela teve algumas consequências, algumas causas, que foram as populações mais pobres, daquela região do país que não tinham nenhum tipo de direito político, o controle dos coronéis, que gerava uma insatisfação popular, a aproximação popular com os líderes messiânicos, uma seca, no Nordeste, a imposição de leis e disputas. Então, tudo isso seguiu o quê? A questão do cangaço. Então, essa revolução também, elas sugeriam os grupos de cangaceiros que roubavam os mais ricos, criminosos, justiceiros e vingadores. Esses últimos eram os cangaceiros individuais, o banditismo. O mais famoso era o grupo de Lampião, que havia também os cangaceiros políticos e defensivos. O governo atacava com as volantes. E o que eram essas volantes? Eram as polícias, Então, como é que se deu esse fim do cangaço? Se deu com a perseguição pelas polícias de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia. Então, Lampião e seu bando foram executados e decapitados. Os sobreviventes passaram a integrar os bandos de Corisco, o Diabo Louro. Com a morte dele pela polícia em 1940, encerrou-se a Era do Cangaço. Então, ao lado, vocês podem ver as cabeças dos cangaceiros que foram expostas na praça pública, naquela época. Então, também nós vamos falar um pouco sobre outra guerra, a Guerra do Contestado, que foi uma revolta que se deu em relação ao território, uma questão territorial entre Paraná e Santa Catarina. Então, compreendia uma região de extrema pobreza, onde os camponeses eles foram desapropriados de suas terras para a construção de uma ferrovia. O líder desse movimento foi José Maria, e eles formavam aqui uma comunidade livre, que também foi perseguida, pelo governo. Então, houve também uma revolta, mas aí já dos militares, e essa revolta foi chamada Revolta do Forte Copacabana, ou 18 do Forte. Essa revolta foi contra a posse do governo Arthur Bernardes. E esse episódio ficou conhecido como o episódio das cartas falsas. Então, esse movimento fracassou, mas 18 integrantes, sendo um civil, marcharam em Copacabana contra uma tropa do governo de mais de 3 mil homens. Então, sobreviveram a um gesto suicida 2 tenentes apenas, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Então, nós vamos agora para outra revolta, que foi a Coluna Prestes, onde teve como líder Luiz Carlos Prestes,
o Cavaleiro da Esperança, e houve uma marcha para o interior do Brasil, pelo interior, tentando debilitar, né, a questão do governo ainda de Arthur Bernardes e conseguindo mais adeptos para a causa tenentista. O caráter, né, desse movimento era social. Alguns mencionavam o desejo pelo voto feminino e pela reforma agrária, e fracassou. Foi mais um movimento que fracassou. Seus integrantes se exilaram na Bolívia, alguns retornaram ao Brasil depois de algum tempo. Então, pessoal, aqui são algumas revoltas apenas que nós estamos, né, passando para vocês, sobre o que ocorreu na Primeira República. Mas tem mais revoltas ainda que na próxima aula nós vamos falar. Então, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.